A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é 11 de setembro de 2022. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a prudência. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Provérbios, que a prudência é algo que deve ser inerente à vida do cristão. Como que nós demonstramos que nós somos prudentes? Nós precisamos estar atento ao tempo. O cristão precisa estar atento aos tempos. Lá em Lucas registra a parábola que Jesus contou do administrador infiel. Aquele homem que ele foi mandado embora e ele pensou o que ele ia fazer da vida dele. Ele não dava conta de trabalhar e de pedir tinha vergonha. E muitos entendem que aquela passagem, ela justifica a desonestidade. Na verdade, não há nenhuma justificação para a desonestidade naquele texto. O patrão dele admira a inteligência dele, fazendo sombra com o chapéu do outro. O patrão não esperava que ele fosse ser tão astuto. Então, o patrão elogia a forma como aquele administrador infiel prepara o seu caminho para que ele seja colhido. Mas lá na frente, nós lendo o mesmo texto, nós vamos entender que o próprio Cristo condenou a desonestidade. Quando o próprio Cristo diz, se nas riquezas infiéis ele não foi fiel, como que colocará para ele administrar as verdadeiras? Se no pouco ele foi infiel, como colocará ele sobre o muito? Então está claro que Deus condena a desonestidade. Não há um aplauso para a honestidade de forma alguma naquele texto. Mas há uma lição para os cristãos. Os cristãos, lá termina dizendo assim, termina não. Há um momento em que o escritor registra, porque os filhos das trevas são mais prudentes nessa geração do que os filhos da luz. Nós estamos vivendo os tempos em que os filhos precisam ser prudentes. Os filhos da luz precisam ser prudentes. Nós estamos vivendo uma guerra entre o bem e o mal. Nós estamos em um momento decisivo da nossa vida, em que nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos pedir a graça de Deus. Precisamos pedir o Espírito, o dom de discernir espíritos, que está lá em 1 Coríntios 12, 9. Nós precisamos, por quê? Porque o dom de discernir espíritos é Ele que vai nos mostrar o caminho da verdade. É Ele que vai tirar a escama dos nossos olhos. Nós não podemos, de forma alguma, ficar quietos, como os tímidos que está escrito em Apocalipse. Ainda que as autoridades se calem e se corrompam. Ainda que os nossos pastores se calem. Ainda que haja leis para nos calar, nós não podemos nos calar. Porque a palavra de Deus diz que os tímidos, de modo algum, herdarão o reino dos céus. Lá em Apocalipse fala, se ficarão de fora os tímidos. E quem são os tímidos? Os tímidos não são aqueles que são envergonhados, que diante das pessoas, eles às vezes têm vergonha de falar, eles têm vergonha de aparecer. Não são esses os tímidos que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala sobre os tímidos, que são igual, que têm o mesmo significado de covardes. E o povo de Deus não pode ser covarde. O próprio Cristo nos ensinou que Ele é a videira, que nós somos a vara. Que toda vara que estiver ligada nele, Ele a limpará e Ele produzirá ainda mais frutos, produzirá frutos. Mas aquela vara que estiver apartada dele, será lançada ao fogo para ser queimada. É a hora. Nesta hora nós estamos vendo, precisamos de discernir espíritos para entender
Quais são as varas que estão ligadas em Cristo? Estamos no momento decisivo da nossa vida, da nossa nação. O Brasil passa por uma situação terrível, por um conflito terrível. E nós, os cristãos, precisamos estar ligados na videira para que possamos dar frutos. E aquele que está ligado em Cristo, ele não é covarde. Ele se manifesta para ajudar o justo. Ele se manifesta, ele se põe do lado da peleja, do honesto, da liberdade, da vida, daquele que tem compromisso com o reino de Cristo, daquele que tem compromisso com a causa de Cristo. Precisamos nos manifestar. Precisamos nos manifestar. Não podemos ser tímidos. Não podemos ser covardes. Cristo espera de nós que nós lancemos mãos da nossa espada. A nossa espada é a Bíblia, a palavra de Deus. Que nós lancemos mão, que nós busquemos a Ele, para Ele nos mostrar qual é a parte que nos cabe fazer. Porque precisamos tomar uma atitude. Não podemos ser covardes. Cristo espera que nós tomemos uma posição para que o reino de Deus seja defendido. Então, irmãos, vamos agir, não vamos ser covardes, não vamos ser tímidos, porque Deus não tem prazer no tímido. É uma vergonha para nós perceber que os reinos das trevas, os filhos das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Hoje eu vi um vídeo no canal A Porta Estreita, onde o irmão mostra ruas cheias de um lado e de outro, com desenhos nos muros, expressando a fé daquele povo, expressando os desejos, o que tem no coração daquele povo. Vídeos que são claros, a gente percebe que são vídeos que não tem nenhum milímetro da presença de Deus. São figuras que expressam as trevas nitidamente. E nós estamos vendo os filhos das trevas se expressarem. Seja na música, seja na arte. Tudo eles dizem que é arte. Mas os filhos da luz estão recuados. São poucos os que têm coragem de se manifestar. E quando alguns se manifestam, sempre vem alguém para tentar coibi-lo. Irmãos e irmãs, aonde está a nossa coragem? É hora de nós pegarmos a nossa espada. A espada da verdade, a espada da justiça, que é a palavra de Deus. E levantar em prol do reino de Deus. E levantar em prol da nossa liberdade de ter a porta da igreja aberta, para que ali possa ser recebido não somente nós, que cremos num Deus vivo e verdadeiro, que vem buscar a sua igreja e que quer uma igreja santa, pura, com as suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, mas que possa também receber aquele que ainda não entendeu isso. Se fechadas as portas das nossas igrejas, o que será? O que será de nós? O que será da nossa geração? Não vamos ser covardes, não vamos ser tímidos, porque a palavra de Deus diz que o tímido não entrará no reino dos céus. Vamos nos posicionar. Nós temos armas espirituais para nos manifestarmos. Nós temos a oração, o jejum e temos também a nossa fala, a nossa boca. Não podemos ser covardes. Não podemos deixar de postar a verdade. Não vamos postar mentira. Não vamos postar coisas que denigre. Não vamos postar coisas que faz chacota. Mas vamos postar a verdade, porque a verdade precisa ser manifesta. A verdade é do reino da luz. E nós precisamos trazer essa verdade à luz, para que ninguém diga que estava enganado. Vamos, guerreiros e guerreiras do Senhor. Vamos em frente. O nosso general é Cristo. Vamos em frente, vamos guerrear por Ele, pela causa dEle. Sejamos fortes e destemidos, porque o hino de 225 da harpa cristã diz: ser valente na batalha contra o mal, ser valente, pelejando pela causa de Jesus. Vamos ser valentes. Eu deixo aqui essa mensagem para os irmãos e as irmãs que têm coragem, que não são tímidos, porque o tímido não entrará no reino dos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre.
que o Senhor proteja a nossa nação e nos livre do governo do ímpio. Nós te clamamos em o nome de Jesus.